Boa noite. Prazer em estarmos de volta com o estudo de Provérbios. Estamos já entrando numa nova etapa. A etapa de hoje é a etapa que a gente, lá no início, semana que vem a gente até revisa com você, é o livro 3. A gente explicou que essa classificação em 4 livros é de acordo com a estrutura apresentada no livro de Provérbios, ou em 5 partes. Essas 5 partes são os 2 capítulos finais, 30 e 31, divididos nas 3 seções que são relativas a eles. Palavras de Agur, aquele cântico da mulher virtuosa. Então ali tem 3 seções. Então se você desloca essas 3 seções, você forma uma espécie de livro 5, né? Então isso é uma classificação de acordo com a estrutura do livro de Provérbios. Provérbios é uma coleção de provérbios. Acredita-se que a parte inicial foi escrita posteriormente. Então, provavelmente desafios eram feitos entre sábios a respeito dos provérbios, né, que uns diziam para o outro. Sem dúvida, Salomão, ele como que turbinou esse costume por causa da sabedoria dele mesmo, né, e da associação que Salomão sempre fez, principalmente no início do seu reinado, da sabedoria com o temor do Senhor. Então, o livro de Provérbios é um livro que prescreve que é a sabedoria de Deus, a qual a gente já tem acesso, que existe no estado perfeito em Deus, mas Ele compartilha conosco, e nós temos acesso a ela porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é a principal escolha de uma vida. O temor do Senhor é a principal escolha de uma vida. É o ponto de partida para a sabedoria e o suporte para a sabedoria, não é? Eu estava até aqui, antes da gente começar, vendo uma música de Noel Rosa que fala de um desafio de 2 versejadores, né, que estavam disputando o amor de uma mulata no morro. E eles ficaram versejando até que um deles perde para o outro, né, que sai com a recompensa. Então, muito provavelmente, esses desafios eram feitos entre os sábios daquela época. Por isso que a gente, na etapa inicial, no livro 2, a gente teve uma certa dificuldade, que a nossa vontade é comentar todos os provérbios. Então, os nossos estudos ficaram muito compridos, muito longos, não é? E a gente recomendou o que a você? Que você seja estimulado a ler o livro de Provérbios, mas seja estimulado a ler toda a Bíblia, porque os provérbios, eles, você pode combiná-los com os conteúdos de outras partes da Bíblia. A gente falou muito da sabedoria de Deus, mencionamos muito 1 Coríntios, capítulo 1, quando diz que Jesus se nos torna da parte de Deus sabedoria, justificação, santificação e redenção. Jesus é a nossa sabedoria. Então, a leitura de Paulo na carta aos Coríntios, né? Cidade de Corinto, Grécia Antiga, sabedoria grega. Então, a sabedoria grega é uma outra natureza de sabedoria, né? A sabedoria que nós temos hoje, a sabedoria científica, ela é filha da sabedoria filosófica. Os filósofos da antiguidade, eles desenvolveram um método que hoje em dia é o método científico. A gente que vive nesse período de pandemia, como a gente vibrou e continua vibrando e esperou que os pesquisadores acertassem no tipo de vacina que pudesse amenizar os efeitos do coronavírus, né? E é pelo método científico que eles conseguem isso. E o método científico, ele é neto ou bisneto da filosofia grega, né? Então, é um outro tipo de sabedoria. Agora, a sabedoria essa da Bíblia é a sabedoria de Deus, a sabedoria que restaura a existência, né? A gente vive um tempo pós-iluminismo em que a própria Bíblia foi questionada por causa dos milagres da Bíblia, né? Uma das coisas assim que mais as pessoas ficam se perguntando se devem dar à Bíblia toda a sua credibilidade é por causa dos milagres. Mas a pergunta que a gente faz é: existe um Deus? Se existe um Deus, é o Deus da Bíblia? E se é o Deus da Bíblia, ele tem poder? Ele criou o universo, criou os céus e a terra? Ou não? Ou ele é um ser secundário? Ou ele é uma invenção literária? Se ele é o Deus que criou o universo, ele tem todo o poder. Então, pelo menos os milagres da Bíblia, ele fez.
Porque a gente pode pensar assim, olha, existe sim um Deus, Ele é todo poderoso, Ele criou o universo, mas os milagres da Bíblia são muito absurdos. Vai ver que esse Deus fez alguns milagres, mas não dá para a gente saber quantos foram e quais são, porque os da Bíblia são muito absurdos. Então, se existe um Deus, e se é o Deus da Bíblia, pelo menos os milagres da Bíblia, Ele tem capacidade de realizar qualquer um deles, o principal deles, que é a ressurreição de Jesus. A nossa fé se apoia na ressurreição de Jesus. Se Jesus não ressuscitou, Paulo disse, olha, é vã a vossa fé. E outra coisa, podem comer e beber, que amanhã provavelmente pode até ser que a gente morra. E Paulo disse o quê? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Não é? Convido você a orar conosco, vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos reunidos nessa modalidade, mais uma vez, para estudar, continuar estudando o livro de Provérbios. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelos que estão seguindo conosco, abençoa essas famílias, abençoa essas pessoas, tantas perdas, mas o consolo vem por meio da fé, por meio de Ti. Só Tu podes nos consolar nesse momento de angústia, de medo, de perda, de ansiedade. E nós confiamos em Ti. Nós agradecemos, nós oramos, ajuda-nos agora na mediação desses estudos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ficar faltando com respeito aos provérbios que a gente viu, porque ainda há provérbios a ver, a gente fazendo uma seleção das versões bíblicas e destacar aqui e ali algumas traduções que aparecem diferentes de uma versão para outra, para que a gente possa comparar com o original hebraico e a gente dizer por que é traduzido dessa ou daquela maneira. É um outro estudo que você pode fazer nessa coleção de provérbios. Vamos lá? Eu vou convidar o nosso pessoal aqui da congregação para a gente ler essa parte do livro 3, que começa, na verdade, começa na metade do capítulo 22. Os provérbios de Salomão, a primeira coleção de provérbios de Salomão, a gente veio do capítulo 10 para cá, até o 22:16. E no 22:17, que a gente vai ler agora, alternando os versículos 1 a 1, nós vamos começar o livro 3 de Provérbios, que são ainda agora, de novo, palavras de um sábio, né? Palavras do sábio. A gente vai entender como esse sábio procede, né? Na sua prédica, ok? Provérbios 22, 17 a 29, versículos alternados. Eu leio o versículo, a minha congregação aqui responde, né? Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. Pois se não tens com que pagar, por que arriscas perder a cama de debaixo de ti? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra, perante reis será posto. Ok? Estamos no Face, Cid Mauro Oliveira, estamos no YouTube, IEC Manuel Julião. No YouTube nós temos os nossos slides, Estudos em Provérbios, parte 12, capítulos 22, 17 até o final do 23, ok?
Então está aí, você viu que há uma dedicatória nova, há uma introdução, há toda uma argumentação nesse início do sábio, inclusive, mais uma vez, enfatizando que reside no Senhor a fonte da sabedoria. Inclina o ouvido a um apelo, não é? E ouve a palavra dos sábios. E aplica o coração ao meu conhecimento. É um sábio que fala, ele fala em nome de todos os outros e se refere ao conhecimento dele, ou se é o próprio Deus. Essa fala aqui pode ser uma fala do próprio Pai, do próprio Deus, recomendando que os sábios sejam ouvidos, mas que o conhecimento do Senhor seja enfatizado. A gente lembra aqui de Oséias. Oséias é um profeta do século VIII. Você pode entender os profetas do Antigo Testamento subdividindo-os em profetas do século VIII, profetas do século VII, profetas do século VI, profetas do século V. Né? Por exemplo, Jeremias está na virada do século VII para o século VI. Ageu, Zacarias e Malaquias estão no século V. Oséias é um profeta do século VIII, ele prega depois de Amós, quase contemporâneo de Amós no Reino do Norte. E Oséias, infelizmente, ele anuncia a falência do sistema sacerdotal em Israel. Ele denuncia a falência do sacerdócio, aquilo que o livro de Hebreus destaca como tão importante que é o papel do sacerdote. No tempo de Oséias, estava falido o sacerdócio em Israel. E ele diz que uma das coisas é que faltava aos sacerdotes conhecimento, por isso o povo sofria. Então, ele diz no capítulo 6 de Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então aqui, quando o sábio fala do meu conhecimento, ou quando Deus fala do conhecimento dele, ele quer que nós inclinemos o ouvido a essas palavras, porque é coisa agradável o guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Então, guardar no coração, na mente, nos lábios, não é? O Salmo 119 diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A Bíblia serve de advertência, prontidão e força para nós, né? Como é que a gente derrota as ciladas do inimigo? Como é que a gente neutraliza a sugestão das coisas que vêm lá do padrão do mundo, né? Como é que a gente, quando entra em conflito com o pensamento que vem na cabeça da gente, a gente repreende, a gente reprime, e isso é resultado da ação da palavra de Deus na nossa vida. Então aqui ele diz: aplicar todos os conhecimentos, guardares no teu coração. É agradável guardar no coração a palavra do sábio, a palavra de Deus, aplicar todos esse conhecimento aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Por isso que eu disse que essa introdução, essa palavra desse sábio, que recomenda mais uma vez que se honre, que se busque a sabedoria, é uma palavra que coloque em Deus o arcabouço, o alicerce, o fundamento, né? Para que tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Então, Jesus uma vez falou para os apóstolos que uma vez que eles estivessem pregando o Evangelho, não se preocupassem, porque eles saberiam o que dizer. Evidentemente, não é automático, não é? Saberiam o que dizer porque buscaram sabedoria. Aqui, então, nesse primeiro slide, as razões por que ouvir, aplicar o ouvido e o coração ao conhecimento. Quais são as razões? É coisa agradável. Os guardares a palavra, guardares os mandamentos no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. A boca fala do que está cheio o coração. É um dos provérbios do livro. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Então, a instrução do Senhor, a palavra do Senhor, só nos traz benefício. Agradável ao Senhor
obedecer ao Senhor, agradável a nós, agradável a quem conosco convive. O que o sábio escreveu? Escreveu coisas excelentes acerca de conselhos e conhecimentos, é o que ele vai dizer aqui. Não de escrever excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, a resposta só pode ser afirmativa. Sim, escreveu. Sim, para responder claramente aos que o enviarem. Quando fores enviado, ou que alguém vier a você, não? Qual é a resposta que nós vamos dar? Pedro diz assim: nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. E quanta gente fala coisas da Bíblia que não tem nenhum sentido, não tem nenhum nexo, eles desconhecem, eles falam terceirizado, né? Às vezes a gente está num ambiente acadêmico, às vezes a gente ouve professores que falam da Bíblia, mas falam coisas que ele de oitiva, né? Ou como a gente diz na gíria, de orelhada, não é? Falaram sem nenhuma base, com desconhecimento total, por causa do preconceito que alimentam em relação ao que eles dizem de tradição judaico-cristã. Por que as outras tradições, as outras culturas, as outras opiniões devem ser aceitas e a tradição judaico-cristã não deve ser? Primeiro, saber o que é a tradição judaico-cristã no sentido lato, no sentido claro, definido, lúcido. E depois, por que a tradição judaico-cristã não tem o seu lugar, não tem o seu espaço? Tem sim. Agora, se a pessoa não quiser seguir, problema dela, siga a tradição que ela quiser. Mas a tradição judaico-cristã tem o seu espaço, tem quem siga e também que se faça distinção entre quem professa seguir ou professa fé ou se chama evangélico, mas o comportamento é desabonado pela própria conduta, a própria desinformação, pela própria facilidade com que se tem de se dizer que se é evangélico, sem que autenticamente seja. Ok? A Bíblia também explica o que significa ser sábio, o que significa ser evangélico, não é? Então, para responder claramente aos que o enviarem. Aí nós vamos ver quais são as recomendações do sábio. Depois que o sábio faz essa introdução, ele vai fazer uma série de recomendações. Aí o sábio entra naquele aspecto prático, né, da vivência prática, né? Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. A gente, quando fala em roubo, a gente está entrando num lugar comum, não é? Num lugar comum. Infelizmente, no Brasil, o que mais acontece é roubo, e roubo exatamente de pessoas que são mais pobres. A gente tem no Brasil, uma vez eu, quando estudava no Rio de Janeiro com o pastor Paulo Leite, que é o pastor da igreja da qual nós somos congregação, ele era meu colega na UERJ, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e às vezes a gente não tinha aula, e nós íamos para a biblioteca da UERJ, e na biblioteca da UERJ tinha uma coleção dos sermões do padre Antônio Vieira. E o padre Antônio Vieira, uma vez, num sermão dele, ele deu uma aula de língua portuguesa, ele falou sobre o verbo roubar. Então ele conjugou o verbo roubar em todos os tempos, e na medida que ele ia conjugando o verbo, ele denunciava o roubo que se praticava no Brasil. Atenção, professora de arte, me ajuda aí, no século XVII, né? Padre Antônio Vieira, ele é do século XVII. Barroco, né? Sim, Brasil. Isso, então ele falava de como se roubava já naquele tempo, né? Então a questão do roubo não é um lugar comum no sentido de ser uma coisa boba, besta, desprezível, né? É lugar comum no sentido de ser uma das coisas mais comuns. Uma vez eu fui criticado dizendo que eu estava reclamando do roubo que se pratica, e ele falou, mas você tem, alguém me falou, né? Você tem a sua ética, uma ética protestante. Eu falei, óbvio, eu sou um protestante, então a minha ética é essa aqui do livro de Provérbios, não roubes, não roubes. Não é? Aí ele diz aqui, não rouba ao pobre, não é para roubar ninguém, nem roubar o rico. Robin Hood, a Bíblia também não concorda não, roubar dos ricos para dar aos pobres, né? Então não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Claro que você talvez veja muita gente que rouba os pobres se dar bem.
Se você puder ler o Salmo 73, o salmista, ele fala quase que a minha fé balançou, porque eu vi muita gente ruim, muita gente corrupta, muita gente desonesta, se dando bem, não é? E eu, na minha honestidade, me dando mal, entre aspas, né? Então, quando a Bíblia diz aqui que Deus tirará a vida, não é que aquele que rouba vai ter um infarto, né? Ou aquele que rouba vai ter um final infeliz. Não, às vezes o que rouba tem um final feliz e o que foi roubado tem um final infeliz. Mas na Bíblia, tirar a vida é tirar a chance de salvação. Essas pessoas que não se arrependem, não reconhecem que o roubo é pecado, é contra Deus. Mais do que contra o próximo, é contra Deus. Então, infelizmente, há no nosso país quem rouba e quem até corrompe o direito para que não seja punido por aquilo que roubou. E encontra no direito abrigo. O dinheiro que ganhou, compra, entendeu? Até os que são titulares do direito que deveriam punir. Então, infelizmente, essa primeira recomendação do sábio, entendeu? Serve para uma minoria, graças a Deus por isso, né? Outra coisa que ele vai dizer aqui: não te associes ao iracundo. Iracundo é a pessoa que facilmente se ira, por nada se ira. E a Bíblia recomenda que a gente não deve se irar, ou quando se irar, ter o máximo de cuidado. A gente tem o direito de ficar indignado pelo que for, mas a Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso é muito bom para a vida de casal, né? Que tem um desentendimento, que não leve para a cama, que não leve para o dia seguinte, não é? E que a Bíblia faz essa recomendação a nós que somos crentes, né? Não se associe com iracundo, nem andes com um homem colérico, por nada se aborrece, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma, né? Para que a gente não fique viciado em se aborrecer por nada. E quando a Bíblia também diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira de Deus. A Bíblia diz também em Romanos que a gente não deve amaldiçoar ninguém, mas, pelo contrário, orar pela pessoa, pedir bênção para aquela pessoa. Como Deus falou para Abraão: seja uma bênção, né? Foi por causa de ira que Moisés não entrou na terra prometida. Você sabe disso, né? Lá no livro de Números. Então, a questão é também um provérbio, uma recomendação do sábio muito pertinente, não é? Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas. A gente tem que ter cuidado, né? Quando a gente lida com alguém, não é? Eu já tive a oportunidade na vida de ajudar pessoas e já perdoei dívidas de pessoas, já falei: vou dar menos do que você pediu, mas eu vou dar para você, isso aqui é seu, então você não precisa me devolver, mas meu pai sempre me recomendou e eu nunca me tornei fiador de ninguém, pelo fato do risco que se corre, né? Se não tens com o que pagar, porque arrisca perder a cama de debaixo de ti. O profeta Amós denunciava exatamente as pessoas que iam no tribunal tirar a cama do pobre, tirar até as sandálias, entendeu? Propositalmente, né? Quase que para humilhar mesmo, como a gente leu lá em cima: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito. Isso que Salomão está dizendo aqui em Provérbios, né? Mais ou menos, Salomão é do ano 900, né? Uns 200, 150 anos depois, isso vai ser praticado no Reino do Norte, e o profeta Amós vai denunciar isso. Amós é o segundo profeta, quer dizer, é Oséias, né? Ele prega primeiro, Amós, aliás, Amós prega primeiro, Oséias prega depois, desculpem, porque a ordem do livro é Oséias, Amós, mas Amós prega antes de Oséias. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Marcos antigos aqui são essas mudanças que podem ser feitas na zona rural, não é? Roubo de terreno, não é? Briga de gente, né? Há pouco tempo eu estava vendo a história de alguém que foi assassinado porque o vizinho queria tomar aquele pedaço de terra, entendeu? Então a pessoa foi assassinada. Isso acontece no campo,
ou então quando se quer tomar terra da União, o famoso, como é o nome daquele papel, que é amarelecido de propósito nas gavetas, pelos gafanhotos, né? Pelos grilos, eu esqueci o nome agora, que é um termo próprio, mas é um papel falso, para dar a ideia de que ele foi envelhecido, mas são escrituras, são papéis falsos. Então, tem esse aspecto aí da desonestidade na demarcação de terras, mas tirar marcos antigos também, preceitos morais, preceitos. Hoje em dia nós vivemos na sociedade uma permissividade ou uma modificação dos costumes, uma série de coisas assim, pois esses marcos antigos ficam valendo para certas pessoas, certo? Então essas pessoas que não querem mudar os marcos antigos não devem criticar quem mudou, não devem hostilizar quem mudou, não devem discriminar quem mudou. Agora, os que mudaram os marcos antigos também não devem patrulhar e nem ofender e nem emparedar quem considera que esse marco antigo tem que ser mantido. Eu, por exemplo, tenho, não é? E minha família e outras pessoas que eu conheço, a gente não vai remover esses marcos. Eles vão ficar valendo para nós. Ah, mas nós removemos. Então, isso é problema seu. Nós já mencionamos aqui quando o livro de Provérbios fala de adultério. Hoje em dia todo mundo ri dessa questão de adultério. Não, mas se dois casais têm um compromisso entre si e um dos dois trai, é adultério. Para Deus é adultério. Pode não ser para o vizinho, pode não ser para a sociedade, mas para Deus é. Então esse é um marco antigo. Ah, mas a gente não está ligando para isso não. Hoje tem troca de casal, hoje tem relação livre, a pessoa pode ter um compromisso. Então é problema deles, eles removeram o marco antigo. Estão vivendo assim. Que vivam assim, isso é problema deles, eu não vou recriminá-los por isso. Agora, quando eu disser que o meu marco é o antigo, eu também não quero que ninguém venha me azucrinar, como dizia meu pai, né? Me emparedar e dizer que eu não posso manter e nem fazer propaganda. O problema é esse. As pessoas removem os marcos e fazem a sua propaganda. Ora, eu não vou remover o meu e vou fazer propaganda do meu. Por exemplo, para mim, casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Isso é um marco antigo. E isso mudou para quem quer que mude. Quem removeu esse marco, olha, fique tranquilo, viva em paz, faça o que quiser da sua vida, faça propaganda. Agora, eu vou manter o marco antigo e vou fazer propaganda do meu. Agora, não estou discriminando ninguém, não estou recriminando ninguém, não estou sendo contra ninguém, mas estou fazendo propaganda daquilo que eu assumi como marco e outras coisas mais. Então, é bem pertinente essa recomendação do sábio, né? Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Vês a um homem perito na sua obra, é muito bom quando você contrata um bom profissional, né? Quando ele faz uma coisa com zelo, faz uma coisa bem feita. A gente aqui contratou umas pessoas para vir aqui em casa, e quando eles terminaram, eu fiquei olhando, aí eu brinquei, falei, eu estou procurando um defeito no que vocês fizeram. E eu não encontrei o defeito, minha esposa não encontrou o defeito, ficamos muito satisfeitos com... a gente foi no supermercado, foi bem servido no supermercado, ficamos muito satisfeitos. É esse perito aqui, vai ser posto perante reis. O que a Bíblia quer dizer? Ele tem uma fama com ele, que ele traz consigo, ele tem uma honradez que é dele, que é espontânea. Então, até reis vão destacar, vão reconhecer essa sua capacidade, né? Ele é perito, ok? Vamos lá? Riqueza em seu contexto. Agora, nesse capítulo 23, no início, o sábio, ele faz comentários a respeito da riqueza. Riqueza é uma armadilha, né? Nós já falamos de roubo, ali no início no versículo 17 do capítulo, não foi nem no 17, né? No 22, capítulo 22, 4 patinhos, né? Capítulo 22, nós falamos sobre roubo, aqui nós vamos falar sobre o lugar errado da riqueza. Uma vez eu li uma reportagem numa revista que dizia que há 5 maneiras honestas de ficar rico. Fora dessas 5 maneiras, achei interessante esse destaque desse artigo, né?
Então a Bíblia não condena a riqueza conquistada com honestidade, certo? E é isso que ele vai dizer aqui. Não cobiçar os finos manjares da riqueza e não aplicar a inteligência só para isso. Claro que uma pessoa inteligente pode, com o seu trabalho honesto, com a sua maneira de ser, não é? Ela pode enriquecer. Não é? Uma vez eu li de um camarada que pediu demissão voluntária do Banco do Brasil e foi para a praia e viu o trabalho que aquelas pessoas tinham para cortar aquele coco, trazer um isopor enorme, cheio de gelo, com coco dentro, aquela faca suja de ferrugem, quando cortava o coco ficava uma mancha. Aí tinha pessoas que não compravam coco com nojo daquela mancha de ferrugem, da faca preta com que ele cortava. Ele parou, aí ele lembrou do ar-condicionado, lembrou da geladeira, e ele falou, rapaz, então ele fez um circuito, entendeu? Em que ele instalou uma mangueira seguindo o mesmo caminho do ar-condicionado de um refrigerador, e aí ele começou a colocar o coco lá em cima, e a água do coco percorria aquela mangueira colada nas voltas daquele ar-condicionado, daquele circuito de condicionador, e já caía gelado no copo. Ele patenteou isso. Então, quantas pessoas tomam água de coco num dia? Ele ganha 2 centavos por pessoa? Faz a conta. Vamos supor, né, que ele ganha 2 centavos por pessoa que toma água de coco num dia no Brasil todo, que ele fez a patente da invenção. Então, isso é uma maneira honesta de ficar rico. Agora a Bíblia fala em cobiçar, no 10º mandamento, né? Cobiçar é uma doença. A gente pode cobiçar a casa, pode cobiçar até a esposa do outro, pode cobiçar o carro do outro, pode ter raiva do sucesso dele, pode ter inveja. A Bíblia diz que isso é uma doença. Então a palavra está sendo mencionada aqui. É a palavra do 10º mandamento, né? Não cobiçar os finos manjares da riqueza e não aplicar inteligência só para isso, né? Como se fosse uma obsessão, pois irá aplicar os olhos naquilo que não é nada, e a riqueza ganhará asas, quer dizer, vai fracassar, não vai alcançar. Então a riqueza é outra a riqueza. E quem tem essa riqueza, que é a sabedoria de Deus, vai saber aplicar o seu conhecimento, o seu talento, o seu esforço individual, a energia do seu trabalho, naquilo que é positivo. A Bíblia não condena isso não. Aliás, historicamente, né, o capitalismo está associado à reforma protestante, entendeu? Então, o pessoal de esquerda condena isso daí, mas não tem nada para botar no lugar. Mas aí, isso aqui que a gente está dizendo é o sentido positivo de você empenhar o seu talento, empenhar o seu trabalho e não ficar desnorteado pela cobiça. Não é? Não cobiçar os manjares do invejoso, que é o que cobiça. Não tenha contigo o coração dele. Então aqui essa recomendação do sábio desceu a um pormenor, né? A gente falou em cobiça, aqui ele foi o invejoso. Invejoso é aquele que não pode ver. Invejar é isso, é não ver, significa não, né? Invejar é a pessoa que não pode ver o sucesso do outro, ele adoece, ele fica desejando que o outro fracasse, ou então ele se deprime com o benefício, com o bem. Isso é uma doença, isso é resultado do pecado. O que Jesus fala em Marcos 7? De dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios. O homem aprendeu o pecado com Satanás. Então ele agora pratica, ele não precisa de um empurrão, sozinho ele pratica. Então ele precisa se curar disso. Não tenha contigo o coração dele. Lembra da palavra de Caim? De vez em quando a gente lembra, né? Que Deus falou para Caim, você tem que dominar isso em você. E como é que Caim ia conseguir dominar? Se ele se convertesse, se buscasse a sabedoria de Deus. Se ali ele dissesse, meu Senhor, eu pequei, matei meu irmão, me recebe, me perdoa, me acolhe. Aí Caim falou, não, agora eu vou ter que fugir. Ele não tinha que dizer isso para Deus. Tinha que dizer o que Davi falou, caia eu na mão do Senhor, eu sei que pequei, mas muito grandes são as suas misericórdias. Ok? Aí nós vamos lembrar daquele outro camarada, alô, professora de arte, vai nos ajudar, né? O Boca do Inferno. E aí esse Boca do Inferno viveu no tempo do Antônio Vieira. E ele fez um poema desse
pecador que se confessa, né? Que diz que a graça de Deus, como é mesmo o nome dele? Eu esqueci o nome, sempre quando eu quero lembrar o nome, eu esqueço, mas daqui a pouco a professora de arte vai me ajudar. Vai me lembrar o nome do famoso Boca do Inferno, porque ele criticava juiz, criticava padre Gregório de Matos Guerra. Ele fazia uma guerra contra a autoridade política, a autoridade religiosa, a autoridade militar, prefeito, todo mundo criticava o rei. É muito interessante a história de Gregório de Matos Guerra. Começou a vida querendo estudar para seminarista e acabou. É interessante porque Gregório de Matos Guerra nasce no Brasil, vai estudar em Portugal para ser seminarista, desiste e volta para o Brasil. E o padre Antônio Vieira estuda em Portugal e vem para o Brasil. É como se houvesse uma troca, né? Mas os dois acabam por aqui mesmo. Então, acho que Antônio Vieira, né? Não, Gregório de Matos, ele morreu na África. E depois a gente confere direitinho. Ele foi deportado por causa do que ele falava. Por isso, Boca do Inferno, por causa da crítica que ele fazia, né? Então, não cobiçar os manjares do invejoso, que é o que cobiça. Não tenha contigo o coração dele. Vais vomitar o que comeu e perderá palavras suaves de tua boca. Lembra das palavras do sábio lá atrás? Você não vai ter. Você vai ficar doente com essa inveja, com essa cobiça, vai adoecer, como descreve o Salmo 32, quando, alô, psicologia, quando diz que o pecado se torna somático. O pecado, ele sai do aspecto apenas mental, apenas emocional, e ele se torna um mal psicossomático. Entendeu? Então aqui o texto está dizendo isso, né? Falando duro, né? Se você tomar como para você, como modelo, o invejoso, o mal que ele tem dentro dele, como ele diz aqui, tomar para você, olha, vai ter o mesmo fim que ele tiver, né? Várias outras recomendações. Não falar ao ouvido do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. É o óbvio, né? Insensato é aquele que não quer sabedoria, não quer ter senso. E você vai falar o que no ouvido dele? Ele vai olhar para você como se estivesse assim, igual o super-homem, né? Com aquela visão de raio-x, atravessando você, com cara de paisagem, vai fazer que sim e não vai fazer absolutamente o que você recomendar. Uma vez veio um rapaz, amigo meu na minha casa, que tinha recebido um conselho de um pastor que ele não gostou. Então ele me procurou para ver se eu daria um conselho diferente. Aí eu falei assim, olha rapaz, talvez eu, pelo meu temperamento, eu não falasse como ele falou para você, mas eu ia dizer a mesma coisa. Então eu não vou dizer nada, porque eu assino embaixo do que ele disse. Então, eu acho que ele tratava-se de um insensato que não quis, né? Desprezou as palavras de sabedoria. Não remova os marcos antigos. Olha, isso é tão importante para Provérbios, que eles repetiram, olha, essa é a terceira vez. Se não for a quarta, que ele está repetindo isso daí. Não remova os marcos antigos, nem entres no campos dos órfãos. Não é seu. A minha mãe me ensinava que eu não devia levar à casa do meu vizinho nem um pedaço de pano sujo, nem lixo. Até o lixo era do vizinho. Então eu fui criado desde muito pequeno a não remover marcos antigos, né? Porque o seu vingador é forte e lhe pleiteará a causa contra ti. Deus é vingador, né? O autor de Hebreus falou, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uma vez desobedecendo, não se corrigindo da desobediência, amor e obediência andam juntos. Impossível amar sem obedecer, né? Então, se a pessoa rejeita a obediência e cai na mão de Deus, olha, é coisa horrível, né? Ok? Continuando, aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Olha, a Bíblia aqui é de uma cultura lá atrás. E nós sabemos que no tempo dos nossos avós, ou os nossos próprios avós, foram criados com varas de marmelo, sim. Não é? E a gente sabe muito bem que houve gente lá atrás, a minha mãe me conta, que praticou o quê? Avançou nisso, castigou como não devia, tornou-se sim passível até de um processo. Mas o que a Bíblia está valorizando aqui não é você
por nada, ou a toda hora, ou ameaçar a criança, não é isso, é a disciplina. É isso que a Bíblia diz. A ênfase dela, então a Bíblia está falando aqui do efeito que produz. A Bíblia não está recomendando você bater, a Bíblia está recomendando você ir embora naquela época, e ir embora ainda na época dos meus pais. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, que disse que tinha levado muitas surras da mãe, e eu disse que eu tinha levado pelo menos umas 3, eu me lembro, da minha mãe, que meu pai nunca me bateu. E meus filhos aqui, eu dei um tapinho outro, mas quando eu lembrei que eu nunca tinha apanhado, eu parei de fazer isso, e eu e minha esposa, a gente só dava bronca, entendeu? Então eu fiz o mínimo possível, né? Então ninguém recomenda. Agora, o que a gente vê são pessoas criarem filhos sem disciplina nenhuma, sem dizer não. A melhor coisa que a gente pode fazer com o filho nosso é ensinar que eles precisam ouvir sim, mas também precisam ouvir não. Porque a vida, na vida, livre-arbítrio, as pessoas falam muito nisso, mas não entendem o que é livre-arbítrio. As pessoas pensam que livre-arbítrio é liberdade para fazer o que quiser. Não, livre-arbítrio é a capacidade que você tem para fazer ou não fazer. Não é só a liberdade para fazer, é a liberdade para não fazer. Então, por exemplo, as pessoas que retiram os marcos antigos, elas acham que pode fazer o que elas quiserem, o problema delas. Já dissemos aqui. Mas é a liberdade que você tem para você dizer sim para você, mas você também dizer não para você. E a gente só aprende a dizer não para a gente quando a gente ouviu nossos pais dizerem não para nós. Ok? Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Aleluia, né? O sábio está dizendo isso, ele quer ver o progresso. Deus quer ver o nosso progresso na sabedoria dele. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Mais uma vez, terceira vez que a gente vê nesse trecho dizer que os lábios vão falar as coisas retas, que aprenderam e guardaram no coração quando buscaram sabedoria. Né? Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. É muito interessante isso. A nossa tendência como pecadores muitas vezes é dizer, rapaz, com que naturalidade, com que facilidade, com que espontaneidade ele faz aquilo, eu sou proibido. Poxa, eu também queria fazer, eu queria, entendeu? E o pecado tem esse encanto. Né? Eu lembro do filme de Ulisses, né? Ulisses, aquele herói da mitologia, que todos os navios que passavam por um trecho do mar se despedaçavam nos rochedos por causa do canto das sereias. Né? Então Ulisses falou, nós vamos passar ali. E aí os caras ficaram achando que ele tinha enlouquecido. Falou, não, vocês vão botar cera no ouvido. Toda a tripulação do navio de Ulisses botou cera no ouvido e vocês não vão olhar para o mar. Vocês vão olhar para baixo e remar, remar, remar. Agora vocês vão me amarrar no mastro. Então o Ulisses fica amarrado no mastro do navio e ouve o canto da sereia. E ele não consegue se largar do mastro e ele tal. Depois fica extenuado, arriado e o navio passa. Então há um encanto no pecado, porque nós somos pecadores. Então o texto diz, não tenha inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. O antídoto para a inveja do pecador, ele tem liberdade, olha, ele pode fazer tudo isso, eu como crente, droga, eu sou reprimido, eu sou engano seu. A Bíblia diz que nós podemos fazer de tudo que agrada a Deus. Então você quer fazer algo que não agrada a Deus? Por definição, algo que não agrada a Deus vai ser muito ruim para nós. Muito ruim para nós. Lá no Gênesis, Deus falou não, Satanás falou sim. Deus falou sim, Satanás falou não. Então, quando a gente contradiz aquilo que é da natureza nossa, criados à imagem e semelhança de Deus, é doloroso. Então, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Quer um futuro abençoado, um futuro bom? Né? Quero uma esperança. Esperança é o fundamento em Cristo que se projeta para frente. É uma cerca como se fosse uma âncora. Né? Você quer uma esperança que não se frustra. Então, antes persevera no temor do Senhor do que ter inveja do pecador. Não é? Ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Aleluia. Né? Eu sempre lembro o Salmo 23, né?
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Por esse caminho, o Senhor nos guia. O Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos seus escarnecedores. Muito pelo contrário, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso nos dá sabedoria. Não estejas entre os bebedores de vinho. Aqui é a questão do vinho, né? Gente, é a mesma coisa do que falamos da vara, né? A Bíblia não condena o vinho, não. A Bíblia condena a embriaguez. A embriaguez. É um marco antigo da Bíblia, né? Quanta gente já matou e já morreu por causa de embriaguez. Uma vez eu cheguei de férias aqui no Acre, a mãe de um irmão nosso da igreja, que trabalhava no pronto-socorro, falou: pastor, eu nunca vi o que eu vi no outro dia. Chegou um senhor esfaqueado e o filho dele, porque um filho queria bater no pai, o irmão foi defender e os irmãos se esfaquearam. Um deles morreu, o pai chegou com o pulmão perfurado e o médico falou: não tem o que fazer, botar o dreno e esperar. Em 24 horas, se ele não morrer, ele sobrevive. E o outro que foi preso, a gente nem viu, a polícia nem mostrou, deve ter apanhado muito. Como? Uma vez um aluno meu estava na sala e um camarada bacana, gostava muito dele, ele muito aplicado e era aquele cara esforçado, e um dia ele estava assim, desligado. Eu falei: rapaz, o que foi? Ele falou: professor, não dormi não. Os caras estavam discutindo futebol em frente à minha casa, rapaz, e bêbados os dois. Eram amigos de infância. Aí um discutiu com o outro, o cara pegou a faca e ele caiu perto do portão da minha casa, e o camarada ia enfiando a faca nele, eu ia ouvindo o barulho da faca entrando e saindo, aquele assovio da faca entrando no corpo. E ele fez isso um monte de vezes. Então foi preso, porque ele não tinha nem como ir para casa, mas matou o amigo de infância. Isso é o vinho, é dessa quantidade de vinho que o Provérbios está falando. Jesus transformou água em vinho, e não vem dizer que o vinho de Jesus não embriagava, não, porque no tempo de Noé o vinho já embriagava. Noé também tomou um porre, reprovável. Não era para o filho dele desqualificar o pai, pelo contrário, para fazer o que os outros dois fizeram, proteger a imagem de Noé. Era um erro, mas esperar Noé ficar sóbrio para dizer para ele: pai, é reprovável isso que você fez, foi um vexame. Mas o filho saiu debochando do pai e tal. A Bíblia condena isso: honra teu pai e tua mãe. Cã desobedeceu o mandamento de honrar pai e mãe. Entendeu? Então a Bíblia não estava passando luva de pelica na cabeça de Noé, não. E ele diz aí, né? Não estejais entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Proibiu o churrasco. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. A Bíblia diz do prejuízo que é se embebedar e, evidentemente, comer muito, né? A gula diminui os anos de vida. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Principalmente, né? A gente tem que ter cuidado, um cuidado redobrado, sutil, com as pessoas que envelhecem, né? Com amparar as pessoas na sua velhice. Ok? Grandemente se regozijará o pai do justo, quem gerar um sábio, nele se alegrará. Graças a Deus por isso, né? Assim, meus filhos nem sabem aqui, eu vou dizer agora, mas hoje eles foram elogiados, né? E a gente, quando ouve, a gente fica feliz. A gente fica feliz. Você que tem seu filho, né? Crie seu filho nos caminhos do Senhor. Seja exemplo dos seus filhos. Crie seus filhos à sombra da Bíblia. Leia a Bíblia com eles. Crie seus filhos na igreja. A igreja é o melhor lugar. A igreja é o refúgio desse mundo que está aí. Deus estabeleceu a igreja, não fomos nós que criamos. Foi Jesus que falou: eu vou construir a minha igreja. O abrigo, o refúgio. Quando o salmista diz que a gente corre para se esconder no refúgio, na rocha, no recôndito, é a igreja, é a congregação. É disso que ele está falando. Então, como alegra o pai, o filho que é justo, né? Quem gera um sábio se alegra nele, um sábio ou uma sábia, né? Homem ou mulher. Alegre-se teu pai e tua mãe e regozije-se a que te deu a luz. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É um apelo de Deus, né? Dá-me, filho meu, o teu coração. O nosso coração tem que ser o coração do Senhor, né? Tem que vibrar na mesma vibração, na mesma corda, na mesma afinação, né? Meu filho aí que toca instrumento, né, sabe o que é afinar.
O nosso coração tem que funcionar afinado com o coração de Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração, os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Isso que a gente enxerga quando estuda Provérbios, isso que a gente enxerga quando lê a Bíblia, a gente tem que se agradar disso, né? Para alegrar o Senhor e ser abençoado na nossa vida, né? Por que se tem que fazer tudo isso? Por que o filho tem que se preservar assim? Aí ele vai dizer, olha, cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os infiéis. Mais uma vez, a Bíblia não está diminuindo o valor da mulher. A Bíblia está falando que há uma maneira da mulher se vulgarizar. Há uma maneira do homem se vulgarizar. A Bíblia denuncia as maneiras pelas quais homens e mulheres se vulgarizam. Então a Bíblia está dizendo isso aqui. E a gente sabe que essa área, a área do relacionamento, homem e mulher, é uma área de muitos conflitos. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia ela não deixa de abordar essa área aí. Inclusive da violência que existe contra a mulher, quando a mulher quer desfazer um compromisso e o homem geralmente não aceita. Isso é um erro grave, certo? Então a Bíblia aqui não está rebaixando a condição de pessoa nenhuma, mas ela está recomendando ao homem que tenha cuidado para não se vulgarizar, entendeu? E para não vulgarizar a mulher, porque quem procura uma mulher para isso faz essa mulher de objeto, entendeu? Para quem são os ais? Para quem os pesares? Olha a pergunta que ele está fazendo aqui. Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Ele faz essas perguntas todas, essa série de perguntas que desabonam, né? Essas perguntas são todas negativas, não é? Ele está reiterando que isso aqui acontece. Mas com quem isso acontece? Os que se demoram em beber vinho, os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Também a Bíblia não está condenando o vinho. Jesus multiplicou, toda hora eu falo isso, ele transformou a água em vinho, de certa forma multiplicou, né? Água em vinho, e o mestre provou e falou, da onde veio esse vinho que é o melhor? E as pessoas elogiaram o dono da festa. Cara, você guardou o melhor vinho para o final. As pessoas fazem o inverso. No final está todo mundo bêbado, né? Está todo mundo alto, bota o vinho pior. Né? Então a Bíblia não está condenando o vinho. A Bíblia está condenando a postura diante do vinho, a postura diante do alimento, a postura errada diante da mulher. O que Paulo diz em Romanos? Que as coisas são boas. Agora, o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, nos condena. Ok? A riqueza é bom, mas o mau uso dela é por causa da falta de caráter do ser humano. A mulher foi Deus que inventou. Sexualidade foi Ele que inventou. Fazer sexo, Ele mandou Adão e Eva fazer. Isso não tem nada de errado nisso. Mas o desvio de caráter, de personalidade, o pecado toma ocasião de uma coisa positiva. Com o vinho é a mesma coisa. Com o vinho é a mesma coisa. Ok? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, já lemos esse aqui. Não é? Quando resplandece no copo e se escoa suavemente, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Cuidado aqui, é esquisito no português, tá? A gente aprendeu que esquisito em espanhol é uma comida gostosa, é uma coisa fantástica. É o vinho. O vinho é esquisito se for tomado de maneira sábia. Não é? Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti, quando despertarei, então tornarei a beber. Esse aqui é aquele que está viciado no álcool, né? Então, assim, o sábio termina o capítulo 23. Não foi esse que a gente veio até aqui, né? Nós viemos até aqui e terminamos o capítulo 23, com essa recomendação para que haja sabedoria
em nós a gente controle o pecado, para que a gente possa se aproveitar das coisas que Deus criou, das coisas que são esquisitas no espanhol, fantásticas, de maneira sábia, né? Agradecemos você, convidamos você a continuar conosco na semana que vem e, pelo que a gente está vendo aqui, a gente vai abordar o 24, que continua com as recomendações aos sábios, e a partir do 24, 23, a gente vai recomeçar os provérbios, ok? Algum pedido especial de oração? Nós vamos orar pelos nossos idosos lá no Rio de Janeiro, né? Todos têm idosos. Nessa época a gente tem orado pelos os idosos, né? Os idosos da nossa família no Rio de Janeiro, ok? E você que está conosco, mais uma vez falamos, querendo botar no Face pedidos de oração, não é? Pode colocar e a gente vai estar orando junto com você, ok? Vamos terminar? Eu vou convidar o Isaac para fazer essa oração final. No domingo a gente não está tendo live aqui, porque nós voltamos aos nossos cultos presenciais, tá bom? Você que é do Acre, está convidado aqui no Manuel Julião, em frente à parada final, a nossa congregação aqui na Luísa da Silva 27, ok? E na próxima terça-feira estaremos de volta. Vamos orar? Senhor Deus Pai, graças te damos por mais um dia abençoado na tua presença. Senhor, graças te damos pelas tuas misericórdias que nunca cessam de nos envolver, de nos proteger, ó Deus. Te agradecemos pela leitura das palavras de sabedoria que tu graciosamente guardaste, Senhor, ao longo dos anos, para que nós pudéssemos, Senhor, ser abençoados, para que nós pudéssemos agir de forma sábia no mundo, ó Deus. Refletindo a tua glória, Pai, até que tu venhas. Agradecemos, Senhor, por todo esse ensinamento, e diante de ti colocamos as nossas aflições, os nossos medos, e pedimos que a tua paz continue a reinar nos nossos corações, ó Deus, e que tu esteja guardando, Senhor, protegendo, estando sempre, ó Deus, ao lado, Senhor, que nós possamos sentir a tua presença ao lado daqueles que nós amamos, nossos entes queridos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um abraço, Deus te abençoe.